Nesse segundo dia, nós vamos olhar a constituição do mapa pitagórico dos dois para entender os objetivos de vida e ver o que atrai, né? E o que mantém juntos o Rodolfo e a Viviane. A gente sabe que a grande queixa aqui está justamente nessa questão do sexo, né? Do tesão, da libido, que não está legal. E nesse momento, eu conversei bastante ontem com a Viviane depois que eu publiquei o primeiro vídeo e entendi bem melhor agora a história e agora as coisas ficam fazendo ainda mais sentido, né? A Viviane, ela vem de uma família onde a gente tem uma questão, não é à toa que ela aparece com um desafio maior em dois. Realmente a questão da ancestralidade feminina dela é muito forte. A Viviane cresceu se sentindo preterida pela mãe. A mãe, pela percepção da Viviane, a mãe preferiu dar mais atenção, se dedicar mais ao irmão, né? E ela, segundo ela teve que se virar sozinha, né, para se constituir como pessoa, para ser independente, né, para ganhar a independência dela, a liberdade dela, né? Já o Rodolfo, ele vem de uma família bem estruturada, onde o pai dele, segundo a Viviane, é um cara muito legal, muito parceiro, que nunca fez nenhuma obrigação para que o Rodolfo seguisse a mesma profissão, enfim, né? Então ela me colocou esse pano de fundo, né? E ela me contou também que eles, quando se conheceram, eles tinham uma relação sexual muito boa. Só que daí o que aconteceu? A Viviane acabou tendo problemas ginecológicos, né, de infecção, candidíase, e isso se tornou crônico e se tornou muito dolorido para ela. E isso com certeza foi o início desse afastamento sexual, né? Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente tem duas questões para serem olhadas. Uma fala da ancestralidade de cada um deles, e a gente vai dar um foco maior na ancestralidade feminina da Viviane. E a outra é esse posicionamento, né? Porque ela pinta o parceiro, o Rodolfo, como uma pessoa muito perfeita, né? E aí a gente vai olhar essa perfeição que tem tudo a ver com o 7, né? Como é que ela impacta também numa relação homem-mulher. Vamos lá dar uma olhada? Imaginando que os dois se conheceram antes de terminar o primeiro ciclo, o que atraiu os dois, né? A Viviane, ela tinha aqui um desafio, além do desafio maior dela, que é a mãe, que é a ancestralidade feminina, o sagrado feminino dela, ela viveu até os 28 anos um desafio em 6, onde ela se sentia uma estranha no ninho, né? Geralmente quem vem com desafio em 6 no primeiro desafio sai muito cedo de casa ou acaba acolhendo responsabilidades excessivas para cuidar da família, né? Mas o grande questionamento do desafio em 6 é: eu não faço parte, eu não me sinto parte desse clã onde eu nasci, né? Eu confirmei com ela, realmente, apesar do pai ser um cara que já pisou na bola, né? Como homem, ele não foi um bom exemplo, né? Mas ele foi um cara que inspirou a Viviane a buscar as coisas dela, a ser independente, né? Ele, como pai, sim deu um apoio, né? Como marido, não foi um exemplo, ele traiu a mãe, ele mentia, enfim, o que fez, né? O que coloca mais tempero, né, nesse campo de aprendizagem. Por quê? Porque a Viviane vivia até os 28 anos um ambiente onde ela tinha que aprender qual que é a verdade dela, os valores dela foram estruturados em experiências duras para que ela entendesse desde pequena o que é certo e errado. Ainda mais ela que também tem o caminho do destino em 8, né? A vida não aliviou
com a Viviane na primeira fase da vida dela. Ela teve que se sentir fora de lugar para buscar as coisas dela, para buscar a verdade dela, né? Ao mesmo tempo, o Rodolfo, o que ele viveu, né? Uma família alegre, com muita sociabilidade, com muita interação entre os irmãos, né? Uma família que se dá muito bem. O desafio aqui do pai, o que acontece? Às vezes o pai também é tão perfeito, né? E a linhagem masculina dele é tão certinha que ele, com esse bando de 7, com essa sensibilidade, essa intuição, aqui ele ainda vivia quadriplicidade de 7. Ele sabia muito bem como se posicionar, né? Ainda bem que, pelo que a Viviane me falou, o pai sempre deixou ele muito livre para ser e fazer o que ele quisesse, tanto que ele não seguiu a profissão do pai. Mas se a gente vasculhar no interior da alma do Rodolfo, com certeza tem uma autocobrança muito grande, um medo muito grande de colocar a opinião própria e não ser acolhido, né? Um medo muito grande de não encontrar o seu lugar. E ele ainda vem com um desafio em 5 que faz com que o que ele tem que aprender ao longo dessa vida? Qual que é o meu limite? Até onde eu vou cumprir os papéis que são esperados pela sociedade e até onde eu vou fazer o que realmente eu quero, né? Então, quando eles se conheceram, o que aconteceu, né? Esse bando de 7 do Rodolfo com certeza atraiu a Viviane, porque ela tem 7 aqui no sonho, na forma como ela toma decisões. Ela buscava profundidade e ela buscava alguém de confiança, porque ela já tinha tido uma experiência ruim a partir do pai que traiu a mãe, né? E no caso do Rodolfo, ele tem um desafio em 5, ele sabe que ser flexível, que transformar, que mudar, que conseguir se adaptar às questões, né, de acordo com o que a vida traz, é um desafio para ele, e isso é a essência da Viviane. A Viviane trazia para ele ares de liberdade, ares de independência, né? Uma coisa que ele vai começar a mudar mais mesmo a partir dos 39 anos. Por enquanto ele ainda é muito correto, segue as coisas na regra ali para não decepcionar ninguém, para não chatear ninguém. Ele ainda está numa fase mais quieta, mas ele vai ter uma grande transformação aqui a partir dos 39 anos, né? Então, olhando os mapas dos dois, com certeza eles se atraem, eles têm conexões energéticas. O 7 é o número da profundidade, o 7 adora uma relação profunda, e sexo, para quem tem 7 no mapa, é algo que vai além do físico, é algo muito profundo, e que isso, né, dependendo, tem pessoas até que têm desvios, taras, enfim, dependendo de onde o 7 está. Por quê? Porque ele busca essa profundidade. Então, sexualmente, sim, eles têm. O 5 também é muito sexual. Então, tem todo um movimento que une os dois energeticamente para namorar, né? Então, o que aconteceu? A Viviane, ela vem para viver a verdade dela, e ela tem que vencer esse desafio do feminino, da ancestralidade feminina dela. E o que a Viviane me contou? Temos aqui uma história que é muito comum, mas que geralmente fica nos bastidores, que fica oculta e que influencia absurdamente na vida das pessoas, das mulheres. Nós sabemos que a gente vem ao longo dos séculos conquistando a nossa liberdade, conquistando o nosso direito de ir e vir, de ser quem a gente quer ser, né? De ter filhos na hora que a gente quiser, né? E o que a gente encontrou aqui na história da Viviane? A avó dela, a avó materna,
abortou muitos bebês, tanto que ela nem soube me dizer quantos abortos essa avó fez. E a mãe dela e o tio foram dois que sobreviveram às tentativas de aborto. Então, se a gente olha pela teoria sistêmica, imagine o medo dessa mãe da Viviane quando feto, ao sentir a rejeição e a tentativa de aborto por parte da mãe. Então eu chamo aqui a atenção e peço para a Viviane, refletir sobre, porque ela fala, minha mãe eu desencanei, eu ainda tenho as minhas mágoas, mas o que é importante para que o amor possa fluir, para que ela possa ter filhos e para que todo esse trauma ancestral possa ser curado, é preciso olhar essa mãe como uma mulher e como uma criança que vingou de uma outra mãe que era uma assassina, Então, tanto que a mãe, com relação ao aborto, ela é radical, ela falou, não, imagina, eu quero os meus filhos, apesar de eu não estar desejando na época que eu engravidei, ela assumiu e teve as crianças, tanto que a Viviane tem um irmão, Então, esse hábito das mulheres, vai saber antes da avó da Viviane, como é que foi a bisavó, como é que foi a trisavó, a tataravó, como é que foram essas mulheres, como é que elas lidaram e qual que era o significado de ser mãe. Isso é uma coisa muito profunda, que a Viviane precisa trabalhar. A Viviane precisa trabalhar esse perdão, porque a avó já desencarnou, fazer a inclusão de todos esses filhos que foram abortados e que são parte desse campo familiar ao qual ela pertence. Porque o que está acontecendo com a Viviane? Ela já tem endometriose e ela no mapa ela tem 3 super bem posicionados, não haveria problema algum em ela ser mãe, E quando isso começa a acontecer, primeiro no trauma pela candidíase, pelos problemas que ela teve, logo que ela começou a ter a vida dela sexual com o Rodolfo, E agora que o médico chegou para ela e falou, olha, você está começando uma endometriose, então se você quiser ser mãe tem que tentar agora logo, e gerando uma pressão, e ela nem está com vontade de ser mãe. Então temos aqui algumas coisas importantes para falar, que é isso. Primeira coisa, curar através do amor, através do acolhimento, através de um olhar inclusivo e harmonioso para essas crianças que foram abortadas e trazê-las para o campo familiar. Ressignificar a relação com a mãe, porque a mãe é uma sobrevivente e, como qualquer ser humano, com certeza ela passou por medos absurdos de ser mais um abortado por aquela avó, E através dessa ressignificação, liberar o campo para que, sim, novos bebês possam vir e para que nenhuma mulher nessa linhagem que venha daqui para frente precise passar por isso. Já o Rodolfo, nessa fase da vida em que ele que está em amarelo aqui, até os 38 anos, o que acontece? Ele vive o desafio em 6 que a Viviane viveu até os 29 anos, ele vive agora até os 56 anos. O Rodolfo, ele precisa, junto com o desafio maior em 5, encontrar os limites afetivos dele. Ele não precisa, porque nesse momento ele vive um ciclo 4 e uma realização em 4. Ele precisa ficar, ele tem uma necessidade, de ter estabilidade. Então, muitas vezes ele engole o que ele realmente deseja por uma família estável, por não brigar, por ficar todo mundo bem. Ele passa tranquilamente por cima das vontades dele.
E esse perfil de homem parceiro, certinho, dedicado, né? É muito comum da gente ver encontros terapêuticos com mulheres, né? Todo mundo fala: "Ah, nossa, mas o meu parceiro, nossa, ele é tão paciente, ele é tão bonzinho, né? Eu me sinto mal". Por que isso? Isso é um ponto de desequilíbrio enorme. Porque a hora em que alguém se coloca nesse patamar de perfeição, não trai, não reclama que a mulher não quer transar, faz tudo o que a pessoa deseja, cumpre os papéis que a família deseja, né? O Rodolfo, ele tem esse mapa cheio de 7 com 4 agora aqui, que é muito isso, né? Ele é um cara que para ele tá tudo bem, ele ajuda todo mundo, né? Ele ainda tem um sonho em 9. A Viviane me falou que ele trabalha na área da, ele é bioquímico, se não me engano, né? Na área médica. Então, assim, ele é um cara muito perfeito, né? E o que acaba acontecendo? Desequilíbrio na relação. Por quê? Como é que a Viviane, com os problemas sexuais que ela tem, né, fisiológicos que ela tem, como é que ela vai chegar à altura dele, que tá sempre bem, que tá sempre ajudando, que é o melhor filho, que é um parceiro ponta firme, né, um cara que se dedica demais ao coletivo porque tem um sonho em 9. Então, muitas vezes, até a Viviane me falou, às vezes ele deixa de chegar mais cedo em casa porque ele só deixa o trabalho dele, ele nunca deixa um cliente dele sendo atendido para outro substituí-lo na hora que acaba o plantão. Ele termina o serviço e depois ele vai para casa, né? Então ele tem um lado humanitário fortíssimo, né? E é esse parceiro impecável. O que vai acontecer com isso? Se não houver uma humanização desse parceiro, essa relação tende a acabar, né? Por quê? Porque vai chegar uma hora, principalmente quando o Rodolfo chegar aí aos 39 anos, ele vai querer uma parceria verdadeira. Por enquanto, como ele tá com esses 4 aqui, ele está cumprindo os papéis que ele acha que todo mundo espera dele. Ele está sendo muito mais balizado pelo externo do que pela necessidade interior. E ele, com triplicidade fixa de 7, ele é a sexualidade, a espiritualidade e a sexualidade andam juntas, né? A sexualidade nada mais é do que a espiritualidade sentida pelo corpo. O êxtase é isso, né? Quando a gente chega ao ápice, ao orgasmo numa relação, é essa expansão de consciência que acontece. Por quê? Porque você está entregue, você está conectado com outra pessoa e vocês estão se tornando um campo energético naquele momento. É algo muito forte. E o 7, ele busca essas sensações. Então, o que é preciso, né? Olhando o mapa do Rodolfo, o que a gente precisa entender, né? Que ele precisa enxergar quais são os desejos dele. Ele precisa se ouvir para poder começar a dar os limites e não fazer tudo só porque os outros esperam que ele faça. E assim ele vai se humanizar. Porque por enquanto esse medo que vem desse desafio em 6 que ele vive aqui, medo de não pertencer, está fazendo com que ele se anule, né? Então é muito interessante esse caso. E de bate pronto, quais são as orientações aqui? Primeiro, Viviane precisa trabalhar o feminino ancestral dela. Com certeza, com ela fazendo os movimentos de alma para liberar essa tristeza toda dos abortos, enfim, das crianças que não foram incluídas, isso já vai melhorar bastante a questão de saúde dela, porque isso está sendo somatizado, né?
E pelo lado do Rodolfo, algum trabalho que ele comece a olhar realmente, né? Ele tá com esse bando de 4, esses 2, 4 aqui, vão fazer dele. Ele fala assim: não quero mexer nisso agora. Mas a gente vai olhar em que período que ele tá, um pouco mais para frente, para ver quando isso vai acontecer. Mas que ele vai ter que olhar e se humanizar e falar os nãos que ele precisa falar, né, se posicionar como um parceiro que tem desejos e quer sim uma companheira ativa sexualmente. Porque enquanto isso não se harmonizar, uma criança não vem de maneira positiva. Mas a gente vai falando sobre isso essa semana.